Muito boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Estamos começando aqui o nosso programa de hoje e também começando o mês de dezembro. Quantas festas nos aguardam, quantas celebrações, quantos momentos especiais a gente vai viver neste mês de dezembro. O nosso programa de hoje também, ele quer ser já aqui um início de celebração, um início de reflexão importante sobre temas que para nós são tão preciosos e que ficam muito vivos também em qualquer época do ano. Mas em dezembro eu acho que vai encaixar bem melhor, viu? Nós vamos falar aqui sobre direitos humanos e liberdade religiosa. Tenho o imenso prazer de receber mais uma vez aqui em nosso programa a doutora Geilza Diniz, juíza de direito. E já quero também aqui, ao introduzir este tema do programa de hoje, cumprimentá-la, agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, doutora Geilza. Vai ser uma imensa satisfação poder refletir sobre esse tema com a senhora na noite de hoje. E neste comecinho de mês de dezembro, bem-vinda. Muito obrigada, que alegria estar aqui novamente com vocês da Canção Nova, uma alegria gigantesca fazer parte mais uma vez desse programa maravilhoso que você traz assuntos ótimos e agora com um tema que foi minha tese de doutorado e que eu tenho um carinho muito especial de falar sobre ele. Espero que a gente consiga trazer muitos assuntos interessantes aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Despertou-nos muita curiosidade o seu livro Direitos Humanos e Liberdade Religiosa. Eu vou mostrar em outra ocasião aqui bem melhor, bem mais aproximado, tá bem? Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, da doutora Geilza Fátima Cavalcante Diniz, que eu quero também apresentá-la bem melhor ainda. Professora de Processo Penal, Legislação Especial e Técnica de Sentença, mestra em Direito Público e doutora em Direito, juíza de Direito do TJDFT, aqui da região do Distrito Federal e Territórios. E olha, gente, eu quero aqui mencionar algo também que é bem precioso. Foi juíza em Roraima, advogada da União, aprovada em vários outros concursos públicos e há 19 anos no TJDFT e é professora de cursos preparatórios para concurso e pós-graduação. Me parece que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer também, é dar aulas, ser professora. É verdade, né? É tanta coisa assim que você leu que parece até que a pessoa é inteligente, né? Eu gosto de fazer tudo, sabe, Ronaldo? Eu acho que as coisas vêm para a nossa vida por uma ocasião, né, divina, não é por acaso, e eu tento me dedicar bastante a cada um desses propósitos aí que estão na minha vida. Eu gosto muito de ser juíza, coloco muito amor, né, nessa missão, amo ser mãe do João Paulo e da Juliana, ser esposa, e gosto muito também de dar aula. Bom, eu já quero começar pelo básico, pelo principal motivo da senhora estar aqui hoje. Por que a senhora quis ter como tese e defendê-la Direitos Humanos e Liberdade Religiosa, que está aqui nesse livro aqui, gente, olha. Olha, é engraçado, né? Existem uns caminhos que são colocados na nossa vida que a gente jamais imaginava que eles iam acontecer. Na verdade, quando eu fui fazer o projeto para o doutorado, a gente passa por um processo seletivo, né? E para ser admitida no doutorado, você precisa ter um projeto. Então, depois das provas, você defende esse projeto perante uma banca. E o meu projeto não era esse, era totalmente diferente. Eu queria falar sobre a questão do foro por prerrogativa de função dos deputados e senadores e etc. E defendi esse projeto, fui admitida com esse projeto. No entanto, numa das aulas de uma disciplina obrigatória do mestrado, que era de Direito Internacional, um texto que o professor passou, numa nota de rodapé, desse texto de uma autora francesa chamada Delmar Marty, ela falava que a religião era um fator de irritação ao direito internacional. Era uma nota de rodapé, então ela dizia assim, olha, o direito internacional não consegue ser um só, a gente não consegue legislar no direito internacional de forma igual para todo mundo, porque a religião é um fator muito complicador, então irrita aí o direito internacional e aquilo não saía da minha cabeça. Desde que eu li aquilo, foi no primeiro mês do doutorado, eu fiquei, nossa, realmente a religião ela precisa ser trazida de volta para o direito, a gente precisa discutir a religião no direito e eu comecei a ficar aprofundando sobre aquilo, eu fui atrás de muita coisa, vi que ninguém falava sobre isso abertamente, por isso que a minha tese foi inovadora, foi o primeiro livro assim sobre esse assunto, não havia livros no Brasil exatamente sobre esse tema e eu resolvi aprofundar. E foi muito engraçado porque a gente começou a ver, desde o 11 de setembro, aquela fatídica data, né, das Torres Gêmeas, a gente viu que aquilo que era muito comum e que a gente vinha discutindo muito, que a gente não deveria discutir a religião no espaço público, ou seja, que a gente deveria separar
política da religião, direito da religião, não era bem assim. Essa separação acabava com situações muito complexas, como foi a queda das Torres Gêmeas. Acabava com situações muito complexas, como é a discussão sobre aborto, sobre eutanásia. Então, hoje, a gente já consegue ver um outro lado. Até que ponto eu preciso discutir a religião também no espaço público? Até que ponto é direito nosso discutir a religião dentro do direito, dentro da política, dentro do processo legislativo? Então, a minha tese teve esse objetivo. Ela não é uma tese propositiva, então eu não dou assim uma resposta milagrosa, né? Até porque não faço milagres, mas ela é uma tese crítica, ela é uma tese que aponta essas incoerências do sistema jurídico, que a gente finge que a gente separa a religião totalmente, mas a religião importa sim. Mas eu nem fiz ainda a introdução do nosso programa e a gente já entrou na conversa aqui com tanto gosto, não é? Gente, a Constituição brasileira declara que a liberdade de consciência e a crença são invioláveis e garante o livre exercício da crença religiosa. A Constituição proíbe os governos federal, estaduais e municipais de apoiar ou impedir qualquer religião. A discriminação motivada pela religião é considerada crime no Brasil. A Lei 9.459 de 2007 pune com multa e até prisão de 1 a 3 anos quem zombar, atenção, quem zombar ou ofender outra pessoa por causa do credo que ela professa ou impedir e atrapalhar cerimônias religiosas. E a gente vai falar justamente sobre isso que tem acontecido também recentemente aqui no Brasil e virou debate dentro ali do judiciário, inclusive. Nesses casos, não cabe sequer o pagamento de fiança para que o acusado responda ao processo em liberdade. Além disso, esse tipo de crime não prescreve. Deste modo, os acusados podem ser responsabilizados independentemente da data da denúncia. Pois bem, entrando aqui, e tudo isso que eu acabo de ler aqui, ao longo do nosso programa a gente vai entrar em questõezinhas aqui que envolvem o que acabo de ler, não é? Mas, doutora, vamos partir de um princípio aqui para a senhora nos dar a base sólida para a nossa conversa. Quais são os desafios do direito em acompanhar a sociedade nessa diversidade toda? Então, vamos lá. Partindo já dessa introdução, a gente tem alguns conceitos muito interessantes aí. O Estado, ele é laico. Isso não quer dizer que o Estado é ateu. Então, quando eu digo que o Estado é laico, isso significa que o Estado ele não tem uma religião oficial. Então, eu não posso dizer que o Estado brasileiro é católico, que o Brasil adota a religião católica como religião oficial. Eu não posso Já dizer... foi um dia, hoje não é mais. Exato. Oficialmente. Exatamente, não posso ter uma religião como uma religião oficial. Porém, no preâmbulo da Constituição, o início da nossa Constituição, a gente tem que os constituintes, sob a proteção de Deus, então não é um Estado ateu. No preâmbulo da própria Constituição, quando você compra qualquer uma delas, vai estar escrito sob a proteção de Deus. Então não quer dizer que é ateu. E é engraçado uma curiosidade, viu? A Constituição do Acre, o Acre não só existe como tem essa história tão interessante. A Constituição do Acre não tinha esse preâmbulo sob a proteção de Deus e foi movida uma ação no Supremo Tribunal Federal para incluir na Constituição do Acre, a estadual, sob a proteção de Deus e hoje ela tem. Então isso é muito interessante. Foi um dos últimos estados incorporados à nossa federação, não é? Isso, exatamente. Não foi o dos últimos, porque tivemos aí Tocantins, etc., mas foi um desses últimos. Junto com Roraima, né, que ela leva ali. Então, o que acontece? A gente precisa ter essa consciência de que um Estado laico é um Estado que não tem uma religião oficial, mas não significa que seja um Estado que repudia Deus ou que não acredita em Deus ou que seja ateu, não é isso. Sabendo disso, eu tenho a real noção de que o Estado precisa garantir a liberdade religiosa, precisa garantir o direito de culto, sem, todavia, fomentar apenas um só, apoiar apenas um só ou privilegiar um deles, tá? Então, é nesse sentido o principal desafio. Eu tenho que garantir o direito de liberdade religiosa, sem, todavia, adotar um como oficial. Então, esse já começa sendo o desafio.
Por outro lado, além desse desafio aí, nós temos algumas situações que podem gerar, que podem coincidir com esse conceito de intolerância religiosa. E aí já vai muito mais até para o Poder Judiciário. Então, quando eu garanto o direito de liberdade religiosa, eu preciso, no viés do Judiciário, garantir que uma determinada religião não interfira, não prejudique, não zombe uma outra religião. O que seria intolerância religiosa? E a lei vai prever alguns tipos penais ali. Intolerância religiosa seria principalmente criar algum tipo de empecilho, por exemplo, de acesso ao trabalho. Eu não aceito você trabalhando no meu gabinete, eu como juíza, porque você é evangélico. Então, não vou aceitar porque você é evangélico. Não vou aceitar porque você é católico. Isso aí é intolerância. Então, eu estou proibindo o acesso a um cargo público, eu estou proibindo um acesso a um determinado benefício por causa da religião daquela pessoa. Agora, mais recentemente, a gente teve uma discussão muito grande, a questão da crença, a pessoa que não trabalha no dia de sábado. Então, o Estado pode ajudar a dar outros mecanismos. Não trabalha dia de sábado, então você pode eventualmente trabalhar domingo ou compensar de outra maneira. Então, tentar ir garantindo essa liberdade religiosa com todos os outros direitos e garantias também previstos constitucionalmente. E neste caso do sábado, a doutora está se referindo aos nossos irmãos adventistas, não é? A gente vai avançar... Sétimo dia, né? Exatamente. A gente vai avançar também nessas questões daqui a pouco, mas eu já quero mostrar aqui agora um outro lado do nosso tema de hoje. Direito ao meio ambiente saudável, direito do consumidor, direito à paz, são exemplos de direitos humanos assegurados tanto pelo ordenamento jurídico nacional quanto por convenções internacionais. E o que a gente pode entender como direitos humanos? Olha, se a gente pensar no conceito assim mais óbvio, que na verdade é o conceito que mais ajuda mesmo. Direitos humanos são direitos do homem. Dentro desse conceito bem simples, bem óbvio, então eu como ser humano, eu tenho alguns direitos, a gente vai ter várias vertentes. A vertente que eu gosto muito é uma vertente do chamado direito natural. Existem alguns direitos que são inerentes ao ser humano. Por exemplo, eu não posso falar num ser humano sem o direito à vida. É inerente ao ser humano o direito à vida. Como é que eu vou dizer que alguém é um ser humano se essa pessoa, eu não garanto a essa pessoa o direito à vida? O direito, por exemplo, de educação, o direito à saúde, à integridade física. Então, direitos que são naturalmente inerentes ao ser humano. Aí eu tenho uma outra corrente que é do direito mais positivo. São direitos que são escritos, né, que estão legislados, que o legislador colocou na lei. Então, a gente vai ter separação aí desses direitos que são do homem a partir da vertente filosófica que eu vou seguir. Então, tem direitos que são, segundo a corrente do direito natural, inerentes ao próprio ser humano, tem outros que foram garantidos pelo legislador, mas o principal conteúdo são direitos que são do ser humano. O ser humano tem aqueles direitos. Então, não é da pessoa jurídica, não é do animal, é do ser humano. Então, o principal deles, e é um que eu gosto muito, e eu acho que foi assim, o direito que Jesus Cristo veio mostrar pra gente, veio mostrar claramente que agora já não somos mais escravos, somos filhos de Deus, que é a dignidade do ser humano. Então, quando a gente pensa que alguns trabalham dentro do direito como um supra-direito humano, né? Dignidade do ser humano. Nós temos uma dignidade, nós temos algo acima de qualquer outra criatura, de qualquer outra espécie viva, né? O fato de sermos humanos e não animais, e não vegetais, e não qualquer outra coisa. Então, nós temos uma dignidade superior dentro de toda a criação. E nós podemos dizer que está contida nesta dignidade alguns direitos? Para mim, todos os direitos humanos estão contidos. A dignidade da pessoa humana, ele é como é que eu diria assim, o resumão de todos os outros. Todos os outros direitos saem da dignidade da pessoa humana. E para mim, aí eu já colocando a minha visão mais religiosa da coisa, para mim essa dignidade da pessoa humana, ela está toda ali contida nos ensinamentos de Jesus. Foi ele que veio para dizer, agora não são mais escravos, vocês são filhos de Deus. A gente vai chegar também em questões muito concretinhas desse tema todo. Doutora, existem marcos históricos de reconhecimento dos direitos humanos, a gente sabe, e existem pactos
dos quais o Brasil é signatário, isto é, o Brasil está de acordo, o Brasil assumiu com outras nações. A gente sempre ouve bastante falar sobre Pacto de São José da Costa Rica, Constituição da Alemanha, Carta das Nações Unidas. Quando a gente ouve na defesa de algum caso, em algum recurso que está sendo levado a alguma corte, se mencionar estes pactos dos quais o Brasil é signatário, eles têm como fundamentais pontos o quê? Vamos lá, se você pegar o marco histórico na doutrina, na literatura jurídica, o marco histórico, tá? Não legal, mas o marco histórico mais importante foi a Revolução Francesa. Por quê? Porque a partir da Revolução Francesa foram consolidados os 3 principais pilares de todos os direitos humanos, que são liberdade, que tem a ver com os direitos de primeira dimensão, né? São os direitos individuais, igualdade, que tem a ver com os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais, e fraternidade, que tem a ver com os direitos de terceira dimensão, que são os direitos aí transindividuais, os direitos que são, né, de uma fraternidade como um todo. Então, esse é o marco histórico mais importante. A partir da Revolução Francesa, surgem todos esses outros principais instrumentos internacionais. O mais citado deles é o Pacto de São José da Costa Rica, que vai trazer uma carta de direitos individuais que são muito utilizados, e esse é muito importante para a gente porque ele foi confirmado pelo Brasil. Ele foi assinado, ratificado pelo Brasil, então ele tem força de lei para a gente, né? Nós aderimos ao Pacto de São José da Costa Rica. Agora, só voltando naquela sua questão que é bem interessante, o marco, que eu diria que é internacional e que é histórico também dos direitos humanos, mais importante, que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, é a vinda de Jesus Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi com a vinda de Jesus Cristo, foi com a encarnação do Verbo que a gente tem a grande revelação de que o ser humano tem em si todos os direitos humanos ali, consubstanciados na dignidade da pessoa humana, acima de toda e qualquer outra criatura. Isto é, o cristianismo traz bases para normas jurídicas. Todas. Para todas as normas, inclusive a repartição dos poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo, 3, né? Executivo, legislativo e judiciário. Você sabe qual é a inspiração disso? Não. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Primeira vez que escuto isso. Pois é, a inspiração é isso. Então, toda a base de um Estado democrático de direito está no cristianismo. Toda a fonte vem do cristianismo. Então, eu não tenho dúvida de te dizer que o principal marco histórico dos direitos humanos é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Vamos seguir, esse programa vai nos trazer muitas surpresas maravilhosas. Doutora, diante das diversidades étnicas, culturais, linguísticas, históricas que a gente está trazendo, geográficas também, como é possível o reconhecimento de um direito universal, isto é, ou seja, aplicável entre todos os povos e nações? Vamos lá, a minha tese, a principal crítica dela é exatamente isso. Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem aí nova ordem mundial, globalismo, inúmeras discussões sobre essa tentativa de tratar dos direitos humanos de uma forma universal. Hoje, eu te digo que não há um campo nem político, nem cultural para isso. É impossível. Por que eu te digo que hoje é impossível? Porque hoje nós temos países que permitem a chamada clitoridectomia. O que é isso? É o corte do clitóris da mulher, a mutilação genital feminina por motivos culturais e religiosos. A gente tem isso em alguns países do continente africano. Hoje, nós temos países que permitem eutanásia de forma muito simples. Hoje, nós temos países que legalizaram droga. Então, hoje, e para a gente, por outro lado, isso tudo é absurdo. Para a gente aqui no Brasil. Então, hoje eu te digo, não há campo para tratar de forma universal. Não sei se daqui a muitos anos, a humanidade tem quantos anos? A senhora me diz, não há campo, mas a gente encampando essa ideia, né? E a gente encampando. Hoje eu te digo, não tem como fazer isso se hoje, a tentativa que hoje existe, na verdade é uma tentativa de dominação.
Não é uma tentativa de diálogo, de conversa e de chegarmos a um denominador comum. De entendimento, de respeito a determinadas culturas. Não é. Hoje é uma tentativa de dominação, de imposição de culturas, na maioria das vezes, erradas, que não deram certo e impor isso aí para todo mundo. Então, hoje, sou completamente contra qualquer tentativa que é tentativa hegemônica de dominação, tá? Então, não tem como hoje você tratar de um direito universal. Será que algum dia na humanidade conseguiremos? Não sei. A humanidade tem milhões de anos. O cristianismo, do jeito que nós temos hoje como verdade, tem 2000 e poucos anos. Então, eu não sei te dizer se daqui a muitos anos nós conseguiremos, de repente, todos chegarmos à verdade como ela é, que ela não tem relativização. Hoje a gente não consegue de jeito nenhum. Então isso, talvez, num processo, a gente consegue. O que hoje o direito internacional pode buscar, e é uma tentativa que a gente vem buscando, e eu tenho sido uma voz aí falando muito sobre isso dentro da seara jurídica aí. A gente pode tentar legislar, no mínimo, naqueles direitos que já estão muito consolidados, como, por exemplo, o direito à vida, como, por exemplo, o direito à integridade física, como, por exemplo, o direito à reprodução. Então, a gente pode tentar trabalhar com o mínimo, denominadores comuns e mínimos. Agora, falar de um direito só para toda a humanidade, hoje, no nível que nós temos hoje, eu te digo, é impossível. E qualquer tentativa disso hoje é pura guerra cultural a ser vencida de forma hegemônica e por dominação, portanto, odiosa. E a senhora mencionou aqui, eu vou pedir às pessoas que há uma resistência a se aceitar que existe hoje algo que é chamado de nova ordem mundial e de globalismo. Pesquise, faça uma boa pesquisa e você vai perceber. Nessa pergunta aqui que acabo de fazer e também na resposta que acaba de ser dada, há muito para ser compreendido a partir da hora em que se conhecer mais sobre globalismo e nova ordem mundial. E seguindo aqui, doutora, eu vou continuar ainda mais ou menos nessa questão. Como é que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e as demais organizações internacionais atuam para assegurar os direitos humanos e respeitar esta compreensão étnica, cultural, histórica, geográfica, religiosa, nas diversas regiões do mundo? Quais os limites de intervenção e de respeito? Como é que a senhora analisa? Bom, vamos lá. Esses organismos internacionais, eles não têm o que a gente chama no direito de enforcement. O que é isso? É o poder de força, de colocar realmente a força. Eu, como juíza hoje, se eu dou uma decisão, decisões que eu dou todos os dias, despejo, a pessoa não pagou o aluguel, eu dou uma decisão para tirar a pessoa daquele imóvel que ela não pagou o aluguel. Se ela não sair voluntariamente, dou lá um prazo de 15 dias. Se ela não saiu, no 16º dia, vai um oficial de justiça, se preciso acompanhado da polícia, essa pessoa vai ser tirado à força. A ONU e os organismos internacionais, eles não têm esse tipo de poder, esse enforcement sobre os demais países. Por quê? Porque existe uma questão de soberania. E se esses organismos tentarem fazer, isso gera guerra, porque ninguém vai admitir isso daí. Então, como que isso atua no direito internacional? Por meio, principalmente, de bloqueios econômicos, de pressões políticas, é assim que se trabalha principalmente. No Brasil, a gente teve uma boa atuação desses organismos internacionais, que foi a situação da Lei Maria da Penha. O Brasil foi condenado internacionalmente e isso eventualmente poderia dar uma crise política, do Brasil sofrer esse tipo de sanção econômica, sanção política, no caso da Maria da Penha, porque o marido dela, o marido da Maria da Penha, tinha tentado matá-la por diversas vezes. O processo foi muito moroso por conta dos inúmeros recursos que o sistema jurídico permite, e aí acabou que ela levou isso para uma corte interamericana e o Brasil foi condenado. Isso gerou a Lei Maria da Penha. Por conta da lei, como o Brasil deu essa resposta, que foi a publicação da lei, o Brasil não sofreu as sanções internacionais. Então, isso foi um saldo, digamos assim, positivo, a Lei Maria da Penha, né? Mas, fora disso daí, não há. Se um país eventualmente falar, olha, a gente foi condenado, mas a gente não vai fazer nada sobre isso,
O que há é esse tipo de pressão, principalmente política, principalmente econômica. Então, o que há é muito mais uma questão de diplomacia, de questões econômicas e políticas, do que algo realmente que funcione. Se um país disser eu não vou cumprir de jeito nenhum, ele vai ficar isolado do resto do mundo, mas não há muito o que se fazer. E eu fiz essa questão também porque vi que, nesses últimos anos agora, o Brasil, na ONU, representou um grupo de países que disse nós somos contra o aborto, nós somos favoráveis à vida, e formou ali uma coalizão, um grupo de países de continentes diversos, e eles fecharam questão. E quanto a isto, não tem como a ONU tomar uma decisão para interferir nem na nossa nação, nem em outras nações, não é? Exatamente. É o que a gente chama, e eu trato muito disso na tese, de margem nacional de apreciação. Isso é uma expressão utilizada no direito internacional, que é uma margem deixada a cada país para apreciar os conteúdos que são relevantes. Então, o aborto é um desses conteúdos sensíveis e relevantes a cada país e que deve ser realmente deixado à apreciação de cada país. Pode-se tentar chegar a um denominador comum? Pode, e é muito saudável que se discuta. Agora, impor a um país que se permita o aborto, eu não acredito que isso possa ser feito de forma alguma. Muito bem, olha, o tema de hoje está apenas no início, a gente vai para o intervalo agora e na sequência, no próximo bloco, vamos entrar fundo na questão liberdade religiosa versus liberdade. Liberdade de expressão, uma porção de questões que a gente vai já entrar aqui e vou trazer perguntas muito práticas, muito concretas, temas de atualidade, aquilo que o nosso povo está vivendo e que o judiciário está dialogando com respostas que podem ou não contar com o nosso aceito, concordo, daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos lá. O nosso Além da Notícia da noite de hoje está tratando de um tema atualíssimo e que, sim, desperta o interesse de todos nós. Estamos falando sobre direitos humanos e liberdade religiosa. E, gente, olha, eu quero começar esse bloco aqui trazendo os seguintes dados. Diversidade religiosa significa que múltiplas crenças ocupam o mesmo território, convivendo em harmonia e com igual liberdade de expressão. E aqui no Brasil, essa diversidade de credos e religiões marcou a construção da nossa cultura, inclusive o sincretismo religioso, isto é, a mistura das religiões, vem dessa nossa história e faz parte também da nossa cultura. Em países como o nosso, multirreligiosos, o Estado é considerado laico. A gente já falou sobre isso também. Segundo um levantamento do Datafolha, nós somos um país majoritariamente católico e evangélico, mas com a presença significativa de outras religiões. Eu tenho aqui até os números, por exemplo, católicos 50%, evangélicos 31%, sem religião, 10%, espíritas, 3%, umbanda, candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2%, outros também 2%, ateus, 1%, judeus, 0,3%. Doutora Geilza, o censo no Brasil, ele mostra que nós somos um povo majoritariamente, predominantemente cristão. Ser um povo predominantemente cristão implica em quê? Pois é, eu estava, até nos debates mesmo durante a campanha presidencial, eu estava refletindo sobre isso, né? Porque será que as pessoas que respondem o censo têm a noção do que é ser cristão? Porque é autodeclaração, né? Então a pessoa se diz cristão. Será que as pessoas realmente identificam isso? Será que até que ponto a gente até tem responsabilidade nisso também, né? Assim, no nosso apostolado, na gente poder difundir mais as ideias de Cristo, né? Porque muitas pessoas se identificam com as ideias de Jesus histórico, né? Mas não se identificam com as ideias de Jesus Deus, né? Não entendem o que é Jesus ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, eu não sei se esse censo do IBGE reflete realmente uma realidade, né? Se realmente 80 e tantos % da população brasileira é realmente cristã. Mas, de toda maneira, eu acho que isso reflete uma coisa muito importante. Apenas uma pausa. Eu gostei muito do que a senhora nos trouxe aqui. Isso vai revelar muito.
muita gente se identifica, simpatiza, admira o Jesus histórico. Agora, esse Jesus Deus é aquele que implica o meu interior mudar, ser transformado, a minha vida ser uma vida em função desse Jesus Deus a quem eu sigo e obedeço. Muito boa a distinção que a senhora nos trouxe. Porque você veja que legal. No início do meu livro, da tese de doutorado, eu trabalho com algumas visões, né, de religiões diferentes. O espiritismo, que alguns até espíritas dizem que não é uma religião, mas é óbvio que é uma religião, alguns dizem, dentro do espiritismo, para eles acreditam em Jesus. Mas para eles, Jesus é um governador interplanetário. Jesus não é Deus. Espírita é cristão? Uhum. Então, será que Boa questão. Né, o que para mim... É um admirador do Cristo. Exato. Acredita no Cristo Sim. histórico. Para mim, o conceito de cristão é a pessoa acreditar em Cristo tal como ele veio e tal como ele se revelou. Está tudo na Bíblia. Uhum. Cristo deixou muito claro que ele era o filho de... Quando Pedro responde, e ele, a partir daí, dá a missão a Pedro de fundar a igreja dele. Quando Pedro responde, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é de Deus qualquer, não é de um outro Deus, é do Deus vivo. O que ele quis dizer, será, com esse Deus vivo? Quer dizer, é o Deus verdadeiro. Não é um filho qualquer, é o filho. Não é um filho, é o Filho de Deus vivo. Então, para mim, ser cristão, que é o conceito, claro, do cristão católico, ser cristão é acreditar que Cristo é Deus. E que Cristo, ele é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Só existe o cristão, para mim, nesse conceito da Santíssima Trindade. Só existe o Cristo histórico se você compreende como aquele que é, como, né, no Evangelho de São João, aquele que é, no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Então não é um Jesus que apareceu do nada no ano zero e ali não, ele sempre existiu. Ele se fez carne nesse que passou a ser o ano zero, mas ele sempre existiu. Né? Então, a gente tem que ter a noção exata do que é ser cristão. Ou eu entendo que ser cristão é tudo isso, é comportar tudo isso, saber que Jesus sempre existiu e que Jesus é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, ou então eu gosto do ser humano Jesus, mas eu não acredito no Deus Jesus. Então, quantos desse 80% têm esse conhecimento? E aí é que entra agora a implicação disto na nossa sociedade, no nosso Estado laico, como isso se manifesta, né? Exatamente. Então, aí por isso que a gente vê assim, tanto relativismo, né? Uhum. Não era para comportar relativismo dentro da Igreja Católica. A verdade não é relativa. A verdade é a verdade e está escrita, no nosso caso, na Bíblia. Não é para comportar relativismo. Não era para haver relativismo na prática e nem no pensamento de qualquer pessoa que se dissesse ou que se diga cristã. Exatamente. É isso. É isso. Então, e a gente percebe realmente fortemente o relativismo nesta nossa sociedade que se diz cristã. Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa dentro desse senso primeiro eu entender que é uma autodeclaração. Então, muitas pessoas até eu acho bonito ser cristão. Você é cristão? Sou. A pessoa responde, mas não tem nenhuma noção do que é isso. E nisso eu acho que a gente tem que pensar, e todo mundo que está assistindo, pensar que nós que somos, que a pessoa está assistindo a Canção Nova, ela é uma pessoa verdadeiramente cristã de alta qualidade, porque ela está, inclusive, assistindo. E eu espero que seja, pelo amor de Deus, não me seja aqui um católico de meia tigela, né? Da outra vez que eu vim aqui no seu programa, eu estava até contando para os meninos, Ronaldo, foi muito engraçado, porque eu ganhei vários seguidores no meu Instagram, né? Ó, gente, já passa... Ó, vamos colocar aqui agora novamente, tá? É professora Geilza, eu ganhei vários seguidores. Aí vieram várias pessoas dizendo assim, olha, doutora, eu vi seu programa e eu vim aqui, aí me perguntam assim, mas o que é ação penal? Eu não estou entendendo as coisas. E eu explicando lá e tudo mais, né? E assim, um pessoal realmente que aprofunda, porque a pessoa, ao chegar ao ponto de assistir programa católico, é claro que a pessoa sabe tudo isso que a gente está conversando aqui sobre Santíssima Trindade, sobre Jesus ser Deus e tudo mais. Mas aí eu proponho até uma reflexão. Olha o nosso papel de fazer um verdadeiro apostolado e de explicar para essas 80% de pessoas que se dizem aí cristãos, né? Explicar o que é realmente ser cristão. O que é realmente saber quem foi Cristo,
não só o Cristo histórico, porque isso não tem discussão. Qualquer ateu, se a pessoa é ateu e não acredita no Cristo histórico, ele além de ateu é burro. Porque não há dúvida sobre o Cristo histórico. É comprovado cientificamente a existência do Cristo histórico. O que algumas pessoas ainda não enxergaram em relação à verdade é o Cristo Deus. Então, o que você tem que pensar é: eu já cheguei a enxergar a verdade do Cristo Deus? Se já, eu preciso ajudar essas outras pessoas que estão só flertando com o Cristo histórico para elas enxergarem quem foi realmente Cristo, o homem que mudou o calendário, né? Vamos lá, e olha, e se não acredita no Cristo histórico, aí então hoje está tão em moda dizer, vamos defender a ciência, vai estudar que você vai descobrir o Cristo histórico, tá? Vamos lá. Doutora, em termos sociológicos, jurídicos, filosóficos, a liberdade religiosa resulta de uma longa história de reflexão, conflitos em torno da própria noção de liberdade. Inclusive porque o cristianismo lutou para ter a liberdade de se expressar, né, e se tornar também aceito. Quais são os arranjos sociais e culturais que a gente pode entender como fundamentais para este entendimento, para esse respeito? O principal, historicamente falando, se chama Paz de Westfália. O que foi a Paz de Westfália? Foi um tratado assinado por diversos países em que, dentre várias outras coisas, nesse tratado, para tentar terminar com as guerras, em que muitas delas eram motivadas por questões religiosas, deixa eu te falar, isso sempre vai existir guerra com fundos religiosos. Por quê? Porque, gente, a religião, ela é da essência do ser humano. As questões tratadas pela religião são as questões existenciais, de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu sirvo, quem me fez. Se a pessoa não pensou nesses assuntos, ela não devia nem ser chamada de ser humano. Não, e em algum momento da vida dela ela vai chegar nessas questões. Tomara, porque senão ela vai morrer como um imbecil, né? Se nunca nem pensou sobre isso, né? Então eu acho que o mínimo é a pessoa se questionar sobre isso. Então é natural você ter guerras religiosas. E naquela época as guerras religiosas eram muito graves e muito grandes. Para tentar alcançar a paz, fizeram esse acordo, essa Paz de Westfália. Dentre as várias coisas tratadas nesse acordo, resolveram fazer, sabe o quê? Não vamos mais tratar da religião no campo político. Vamos deixar a religião fora do campo político. Sabe o que foi a Paz de Westfália? Foi aquela coisa assim de tapar o sol com a peneira. Falhou mesmo. Vamos fingir que a religião não existe. Vocês tratam da religião cada um no seu país, não vamos trazer a religião para o campo político. Continuaram existindo as guerras religiosas, que sempre irão existir, infelizmente ou felizmente, mas eu falo, olha só, na época de Jesus nascido, Jesus já na sua plenitude, após o batismo, quando ele começou a vida pública dele, já havia aquilo ali. Jesus teve que expulsar comerciante do templo, Jesus teve que aturar fariseu. Como é que não teria isso hoje em dia? Se Jesus vivo, Jesus fazendo inúmeros milagres, já tinha aquilo ali, como é que não vai ter nos dias de hoje? Então, eu acho que isso aí é insto ao ser humano, porque a gente procura respostas, a gente quer fazer valer a nossa crença, a nossa verdade. Então, isso eu acho que é uma coisa natural. A meu ver, eu sou uma iludida, talvez, ou uma esperançosa, se isso for virtude, né? Se eu puder olhar para mim como uma pessoa minimamente virtuosa, mas eu acredito que nós ainda estamos numa fase muito incipiente, ainda muito imatura da humanidade. Se a gente olhar para trás, a humanidade já tem milhões de anos e nós só temos 2000 anos pós-Jesus. Pós-verdade. Então, eu acredito que ainda teremos muitos anos pela frente e que nós iremos melhorar. Então, acredito eu que essa paz deve vir a acontecer, se Deus quiser, e aí sim com o alcance do reino de Deus verdadeiro, de uma forma menos, mais natural, menos evidente. E esse mundo ocidental, ele tem cerca de 500 anos apenas, em que ele foi se tornando mais tolerante, não é? E que vieram também as normas, que hoje até a gente tem muitas delas, como, por exemplo, vou chegar aqui agora, a nossa Constituição brasileira, por exemplo, a de 1988, ela assegura a igualdade religiosa, reforça a laicidade do Estado brasileiro, mas em muitos momentos essa liberdade de crença ainda não é respeitada por aqui, embora esteja na Constituição Federal, no seu artigo 5º.
Lá está dito assim, olha, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A gente tem percebido que, ultimamente, nesses últimos meses, 1 ano, 2 anos para cá, a gente tem sofrido já a violação aqui desse artigo 5º, não é? Doutora, quando o artigo é violado, quando não acontece a liberdade religiosa, o que fazer? Bom, os mecanismos legais, né? A gente tem chamada notícia crimes, que entre aspas a denúncia, né, nas delegacias. Então, procurar uma delegacia e noticiar aquele crime, porque é crime, né? Então, não estou conseguindo exercitar o direito de culto, estão impedindo de alguma maneira. Agora, muito assim é do bom senso, né? Eu vi uma notícia há algum tempo atrás de que pessoas de outra religião foram numa paróquia, numa igreja. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal. Esse que eu estou referindo não foi no Distrito Federal, acho que foi em outro lugar, que foram para fazer trabalhos, né, de outra religião. Não, exatamente. Foi aqui em Brasília, Distrito Federal, cidade de Sobradinho. Aconteceu. Um grupo de Umbanda entrou numa igreja católica após a celebração da Santa Missa e, achando que não estavam sendo vistos por ninguém, eles chegaram ali e começaram um determinado ritual deles, quando aí o pessoal que tinha saído da missa, que estava na parte inferior da igreja, viu aquilo e chegou para abordá-los. Aí já não é mais sincretismo religioso, aí é total falta de bom senso, é total falta assim, de respeito mesmo, né? Então, para mim, isso daí deveria ter sido levado realmente à delegacia, sempre a mais próxima, né? E ser tratado aí dentro dos mecanismos legais mesmo. Agora você vê, né, muito do que é levado à justiça pode ser resolvido por bom senso entre as pessoas, né? Que a autoridade ali é o padre, então chega para o padre, isso se incomoda se eu fizer isso aqui? É óbvio que ele vai dizer, olha, não pode fazer, então não faça. Mesma coisa, não vai o padre querer celebrar num terreno de umbanda uma missa. Então, assim, isso é o respeito. Existe no direito uma máxima que não está escrita em lugar nenhum, mas que todo mundo conhece. O meu direito vai até onde começa o direito do próximo. Isso é uma máxima de convivência entre as pessoas. E isso funciona também para a convivência entre as religiões, né? Teve outro caso também, que a pessoa queria entrar com um cachorro, né? No dia de um casamento, aí ela queria, quem ia entrar com a aliança é o cachorro. O padre falou, não vou celebrar o casamento. É o mínimo de bom senso. Pergunta do padre que vai celebrar o seu casamento. Olha, eu quero que o cachorro entre com a aliança. Pergunta antes, para não surpreender o padre, né? Teve outro que uma madrinha foi com um decote que aparecia tudo, né? Veja antes, né? O mínimo de bom senso. Se eu vou na casa de uma pessoa, se eu estou no espaço de uma pessoa, eu vou minimamente respeitar aquele espaço, né? E a senhora está nos trazendo exemplos muito concretos, e eu poderia até acrescentar aqui, por exemplo, a Igreja Católica não faz casamento de pessoas do mesmo sexo, e a gente já viu insistências neste caso. Mas é aqui que eu quero chegar. Em casos como esses que a gente trouxe aqui, há muitos deles que são levados às instâncias jurídicas, e é aqui que a lei protege a liberdade religiosa, não é? E protege também as instituições religiosas, não é? Exatamente. Então, quer dizer, se chegasse para mim um caso de um casal homoafetivo pedindo que eu obrigasse um padre a celebrar o casamento entre eles, eu jamais o faria. Basta ir à Constituição. Quer dizer, eu iria ouvir eu sou católica, então não seria um espaço adequado. Mas vamos supor que ele pedisse um pastor. Eu iria ouvir o pastor. É permitido? Pode. O pastor ia dizer, não pode, não se admite aí o casamento na igreja evangélica tal, entre pessoas do mesmo sexo. Então, pronto, não. Porque você não pode também querer, você vai para uma determinada religião e você quer fazer o self-service, né? Você vai chegar lá, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Poxa, você está aderindo a um tipo de religião, então siga aquilo ali. Doutora, uma outra questão muito conexa a esta. Assegura-se a liberdade religiosa na Constituição Federal, no Código Penal, no Código Civil e em outras normas esparsas também. A gente vê que há crimes como, por exemplo, violação e vilipêndio de ato ou objeto de culto religioso. E aí, quando se identifica um crime religioso dessa natureza, tendo em vista que há diversidade de religião e que pode ser uma afronta para determinada religião, o que talvez não seja até para outra, mas para uma determinada pode ser uma ofensa, o que fazer nesse caso, quando de fato há um crime ali? Eu vou trazer um exemplo aqui.
A gente já viu pessoas entrarem em templos católicos e quebrarem imagens. A gente já viu, e recentemente houve um caso também que ficou bastante conhecido, de uma invasão de um templo católico em Curitiba por um vereador, que estava acompanhado de outras pessoas, e aquele caso foi levado às últimas instâncias, chegou inclusive ao Supremo. E este caso desse vereador foi absolvido, concorreu até a cargo eletivo agora nas últimas eleições. Aí é a hora em que a gente vê que a própria Constituição não está sendo observada pelo órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. É aquela coisa, eu não conheço o caso em si, a decisão, eu conheço o caso por notícias, tá? Mas eu não conheço o motivo da absolvição em si para poder te falar o que eu penso sobre o caso. Então, não vou formular uma opinião, mas é aquela coisa, não é porque uma pessoa que matou foi absolvida que você vai deixar de denunciar todo mundo que matou. Então, a gente não pode desistir do direito. Não é porque aconteceu isso que eu vou deixar de denunciar eventuais crimes. Então, toda vez que acontecer, e eu acho que nesse sentido, a gente tem sido muito levado, talvez, à caridade, o amor ao próximo, a uma interpretação errada, porque a gente tem deixado muito passar isso daí. Esses casos mesmo, né, de entrarem nas igrejas, de fazerem... Muitas vezes, os padres preferem não levar, não noticiar nas delegacias e deixar para lá. De repente, interpretando, não, né, vamos ter amor ao próximo, vamos perdoar, vamos não sei o quê. Mas esquecem aquela cena, que eu acho uma cena evangélica, que muitas vezes que eu estou pensando, eu vou deixar para lá, eu falo, não posso deixar para lá. Eu tenho um dever de justiça, porque justiça é isso também, de você dar a resposta adequada, de fazer alguma coisa, né? E dar exemplo para evitar que aquilo se multiplique. Exatamente, dar exemplo para evitar uma impunidade, etc. E a gente muitas vezes se acovarda. Então, eu acho que mesmo que eventualmente tenha tido uma absolvição, a gente não pode deixar para lá, a gente não pode se acovardar. E a gente tem que levar citar o exemplo bíblico. O exemplo bíblico, que nossa, tantas vezes isso me inspira, de Jesus chegando no templo e um monte de coisa sendo vendido e ele com um chicote na mão expulsa aqueles vendedores de lá. Eu falo, pô, Jesus esteve ali, entre aspas, claro que não foi uma crise de ira, na verdade ele estava exercitando a justiça, né? Mas ele fez de uma forma incisiva. Então, exemplar. Então eu acho que aquilo ali, a gente tem que ter muito isso em mente. Esse amor ao próximo, a caridade, importa muitas vezes em dar o exemplo, em dizer, ó, não posso aceitar tudo. Então, o fato desse vereador ter sido absolvido, que, de novo, eu não conheço os fundamentos, então não posso dar uma opinião sobre a decisão em si, não pode nos acovardar e não pode ser motivo para a gente deixar de todas as vezes que acontecer algo contra a nossa religião, levar ao conhecimento das autoridades públicas. A quem a gente pode levar conhecimento? Sempre a mais importante, delegacia mais próxima. Essa sempre é a primeira porta, mas também pode ser ao judiciário e também pode ser ao Ministério Público. Então, são as três principais portas para formular, entre aspas, as denúncias, porque juridicamente são outros nomes, tá? Mas deixando assim, a grosso modo, para qualquer pessoa que estiver nos assistindo saber o que pode fazer, tá? Tá. Apenas mencionando este caso, o vereador foi destituído do seu cargo pelos companheiros de Câmara Municipal, lá em Curitiba. Depois foi devolvido o mandato dele pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com permissão para concorrer a cargo eletivo agora de deputado nas últimas eleições. Lamentamos. Vamos seguir aqui. Doutora, e quais são os limites de respeito ao culto alheio? Bom, vamos lá. Respeito ao culto alheio, eu não acredito que tenha limite. Eu acho que você tem que respeitar o culto alheio, ponto. Agora, se eventualmente, se a gente pensar numa situação, se o culto alheio importa numa violação ao meu culto, como foi esse exemplo que a gente estava dando, né, da pessoa ir praticar o culto dela dentro de uma paróquia católica, aí, se ela está praticando a liberdade de culto, já violando, já numa situação violadora, aí já não pode. Eu fiz essa pergunta e me veio agora um outro caso. Eu sei que nós todos já erramos muito a respeito de uma condenação a determinado culto alheio à minha religião, né? Muitos de nós já erramos muito. Mas há também uma outra prática de culto que eu acho que viola até algum direito humano, que é aquele de sacrifícios. Como entender isso?
Existem rituais ocultos, práticas ocultas, magias, alguma coisa, que entra já também, eu acho que uma violação ao próprio direito humano, que às vezes sacrifica até a vida humana. Bom, vou te falar em termos jurídicos e depois eu vou te responder em termos do que eu acho católico, né? Em termos jurídicos, tudo aquilo que importar crime vai ser punido como crime. Então, se a pessoa faz sacrifício de uma vida, ela vai responder por homicídio. Dizem até, né, agora até faleceu, dizem que a morte eu vi isso no documentário, inclusive, muitas testemunhas disseram que na morte da Daniela Pérez havia uma história de um ritual sacrificial envolvido ali. Então, se um culto importa num crime, vai ser punido. Isso não está no conceito de liberdade de culto. Ninguém é absolvido de um crime porque aquilo ali está dentro do culto. Isso não é uma excludente dentro do direito, tá? Agora, em termos católicos, sabe que durante muito tempo eu me incomodava muito com a forma que o culto dos outros era feita, com algumas religiões, principalmente na época da tese do meu doutorado, que foi de 2014, então já tem algum tempo atrás. Depois que eu fui estudando mais e tentando aprofundar a minha fé e me preocupando com a questão de formação católica e humana, eu acho que a gente tem que aprofundar mais na nossa própria religião. Esquecer um pouco os demais cultos, parar de criticar as outras religiões e se preocupar muito em crescer na nossa religião, em converter outras pessoas e nos convertermos, porque não existe isso. Existem até outras religiões que falam assim, eu me converti, eu aceitei Jesus e acabou. Não existe isso, é um processo para a vida inteira. Então o processo de conversão, ele vai durar o resto da vida. Se já tivesse pronto e acabado, tu estava morto. Então já é santo, já está no céu, não tinha para que viver mais. Se a gente está vivo é porque a gente ainda precisa de conversão. Então, eu acho que nós, católicos, temos que nos preocupar muito com o nosso processo de conversão e com o nosso apostolado. O que a gente pode ajudar o próximo, o que a gente pode levar a verdade ao próximo. Não se preocupar tanto com o que as outras religiões fazem. Levar a verdade ao próximo, tocar o coração das outras pessoas, sem ficar criticando demais as outras. Isso foi um processo que eu fiz comigo e que me ajudou demais. Então, assim, sugiro muito que as outras pessoas pensem em fazer isso também. Segundo a minha observação, doutora, de uma década para cá, eu acho que nós crescemos muito nisto, porque antigamente a gente via uma crítica ferrenha, por exemplo, de irmãos evangélicos, protestantes, quanto ao catolicismo. E até mesmo quanto a essas religiões afro. Eu acho que agora isso já diminuiu bastante. E talvez um fator que uniu bastante a nós todos, de qualquer segmento religioso, mas em torno do que é essencial, foi a política. É uma leitura que faço. Mas vamos seguir aqui. Vamos. Eu quero entrar numa questão que a senhora já tocou, mas eu quero voltar porque a senhora pode nos trazer um pouco mais ainda sobre isto. A religião tem um importante valor na sociedade e muitos princípios éticos, morais, jurídicos derivam de tradições religiosas, né? A senhora já nos deu exemplo aqui. Mas como é que essa influência é percebida no ordenamento jurídico pela senhora? Eu vejo em tudo. Olha só, no direito, existem duas espécies de normas, tá? O direito, ele trabalha com normas do tipo princípios e trabalha com normas do tipo regras. As normas do tipo princípios são valores fundamentais. Então, eu vou falar assim, dentre os valores fundamentais do direito, boa-fé. Todos devem agir dentro do direito com boa-fé. Aí, se eu trabalhar com regra, por outro lado, eu vou colocar uma conduta e a punição para essa conduta. Então, eu coloco, por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 12 anos. De onde que vem essa inspiração? Em trabalhar com princípios e trabalhar com regras. Para mim, isso vem claramente dos 10 mandamentos. Então, eu vejo em tudo dentro do direito essa inspiração nas regras, digamos assim, de condutas que são divinas. Se a gente pegar no meu livro, eu trago vários exemplos bem mais claros, sabe? Como é o exemplo que eu te falei da separação dos poderes, né? Dos 3 poderes aí. Mas tudo, assim, dentro do direito, e quando a gente vai trabalhando principalmente com o direito penal, a gente vê muitas ideias do direito que foram trazidas mesmo de tudo de dentro do catolicismo, sabe? A base mesmo, principalmente quando a gente vai estudar a parte filosófica, é toda a parte do direito. O direito penal é pura teologia. O que pode, o que não pode, não matarás. Aí você vai ter ali o crime de homicídio.
Quando que pode matar? No direito penal, excludente de ilicitude, quando é feito em legítima defesa, também você vai encontrar isso dentro do direito canônico. Então é tudo muito parecido. Tá aí. Gente, olha, esse bloco também já vai ficando por aqui. Faltou um monte de perguntas legais desse bloco, vou tentar trazer para o último. Só que o último está cheio de casos controversos, eu diria polêmicos, mas casos da nossa vivência, do dia a dia. Espera um pouquinho mais, você vai gostar, tá bom? Até já. Sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje, está maravilhoso. Estou recebendo aqui a doutora Geilza Diniz, que é juíza de direito. A senhora faz lives também, a senhora dá aula online, a senhora responde nas lives da senhora as perguntas das pessoas em geral, além dos seus alunos? Respondo. Eu gosto muito de interagir, eu gosto muito do ser humano, assim como um todo, sabe? Acho que eu já fui procurar a minha profissão, assim, da magistratura, de ser juíza, por isso, eu gosto muito do contato, eu gosto de histórias de pessoas. Eu lembro que teve uma vez que eu estava participando de um projeto chamado Cidadania e Justiça nas Escolas. E aí eu ia sempre conversar com pessoas do 5º ano do ensino fundamental, de 9, 10 anos de idade. E aí teve uma garotinha que perguntou assim, o que é mais importante para ser juíza? Aí eu pensei assim, eu falei assim, olha, ser fofoqueira. Você é fofoqueira? Ela, eu sou muito, ela queria ser juíza. Eu sou muito. Eu falei, então você já tem uma ótima característica. Porque o juiz, ele precisa se interessar pela vida dos outros, ele precisa gostar de ouvir a vida dos outros, saber dos problemas dos outros. Então, isso é uma coisa que eu gosto. Então, isso de interagir, para mim, não é uma dificuldade. Para mim, é um prazer muito grande. Eu gosto realmente. Com que frequência a senhora faz isso? Essas lives, interação? São aulas, geralmente, ou são lives mesmo, abertas? Não, essas lives abertas, assim, no Instagram, eu tenho feito muito poucas. Eu fiz bastante na época da pandemia. Hoje em dia, eu tenho feito muito pouco. Quem entra lá, assiste, né? Tá tudo lá, né? O que eu faço muito são aulas ao vivo. Então, são aulas que eu gravo, né? Mas aí deixo ao vivo. Então, quem quiser, qualquer pessoa que quiser assistir, eu sempre aviso no meu Instagram, aí pode entrar, elas são transmitidas no YouTube e o bate-papo fica aberto. E aí, se a pessoa pergunta alguma coisa, eu consigo responder. Tá, gente, está aparecendo aí o perfil da doutora Geilza, tá bem? Vamos seguir aqui nesse programa. Doutora, olha só, há marcos culturais e religiosos que são reconhecidos pelo Estado, tais como nomes de santos, cidades, bairros, padroeiros de cidades, feriados, casamento religioso, com efeitos civis e etc. E nem todos os cidadãos são católicos ou professam alguma religião. Mas como a gente pode fazer as pessoas que não são católicas entenderem isso? É aquela questão que a gente trabalhou bem no iniciozinho do programa, né? O Estado, ele não é ateu. Ele é laico. Então, e ele tem história. Exato, é uma história. Então, o fato, primeiro, olha só, todos os santos foram pessoas. Quem são os santos? São pessoas que nasceram, viveram e que depois foram reconhecidas pela Igreja Católica como santos. Então, não é um nome puramente, não divino, não, é um nome de um histórico, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de São João Paulo II, quando eu falo de São Francisco de Sales, foram pessoas que viveram. Então, se eu estou dando o nome de uma rua, de um vereador, ou eu estou dando de um santo, são pessoas. Qual é a diferença? Que um foi canonizado, virou santo, reconhecido pela Igreja Católica, o outro não. Então, eu preciso entender, primeiro, que o Estado é laico, ou seja, ele não pode beneficiar uma religião em detrimento da outra, ele não pode ter uma religião oficial, mas ele não é ateu. Então, isso não impede de de colocar o nome de uma pessoa que foi reconhecida santo. Segundo, que o santo é uma pessoa que, se Deus quiser, como qualquer um de nós, né? Porque todos nós temos uma missão de sermos santos também, né? Isto é, esses nomes todos que a gente menciona aqui de santos que estão nas cidades, que estão nas ruas, nas avenidas, São Paulo, cidade de São Paulo, São Sebastião do Rio de Janeiro, o nome do Rio de Janeiro é São Sebastião do Rio de Janeiro, não é? E todos os outros existiram, têm história, foram exemplares e por isso são homenageados. E foram homenageados ao longo dos séculos. Justíssimos, né? Doutora, mais ainda, a Igreja Católica atua diretamente na promoção dos direitos humanos, que é também um dos temas do nosso programa aqui hoje, assegurando direitos essenciais, fundamentais para a vida em sociedade. Por exemplo, a Igreja Católica é a instituição que mais tem trabalho assistencial no mundo. 30% da prática caritativa no mundo
é praticado pela Igreja Católica em escolas, hospitais, orfanatos, asilos, universidades e outros ambientes ainda. Isso é devidamente reconhecido pelas pessoas, não é? Deveria ser mais, né? Eu acho que deveria ser mais, acho que as pessoas deveriam ajudar mais a Igreja Católica, ter essa plena convicção desse papel da igreja, conhecer o que a sua própria paróquia faz, né? Então, qual é a paróquia que você frequenta? Quais são as ações sociais que a minha paróquia faz? O que eu posso ajudar, né? Porque realmente é lindíssimo. Quando a gente procura conhecer e entender, dentro até do pequeno mundo ali, a nossa primeira paróquia, mais pertinho da nossa casa, até a igreja como um todo, é belíssimo, né? Então, assim, acho que a gente deveria ajudar muito mais e conhecer muito mais. As normas jurídicas entendem isso como uma função social e aumento mais ainda a pergunta. A gente vê que o governo brasileiro, ele reconhece, ele colabora, em muitos desses casos aqui, com a igreja, justamente por entender que ela exerce uma função social importante? Sim, o que tem não é proibido o Estado fomentar de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, como, por exemplo, cedendo, né, dando autorização de ocupação de um determinado terreno para uma paróquia usar. O que não pode é fazer isso só com a Igreja Católica. Então, por exemplo, se o Estado autoriza que construa uma paróquia, também tem que autorizar, ceder, né, sempre de forma precária ali, para a construção de um templo evangélico. Então, não é proibido que o Estado faça algumas formas de benefício, que não taxe, que não cobre impostos exacerbantes ali, para poder garantir a liberdade de culto. O que não pode é beneficiar só uma, o que não pode é ter uma religião oficial. Então, é saudável e é bom que o Estado ajude. Agora, deve fazer de forma geral. E como que vai fazer? Utilizando por meio de lei, colocando critérios transparentes e possibilitando que as várias religiões possam se beneficiar. E eu acho que, e não sei se é assim que funciona, de acordo com a demanda, o tamanho da representação daquela religião, e imagino também que funciona, inclusive, como uma contrapartida pelo bem que aquela igreja faz. Exatamente, com certeza. Muito bem, vamos seguindo aqui ainda, gente. Olha, eu falei que a gente ia trazer aqui casos muito concretos. Segundo líderes religiosos, cerca de 2 milhões de brasileiros guardam o sábado, a gente já entrou aqui agora há pouco, né? E por razões de fé, não podem estudar ou trabalhar até o pôr do sol. No ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que assegura aos alunos o direito de faltar a aulas e a provas por motivos religiosos ou de consciência. A norma garante aos alunos direitos de que estejam alinhados à sua religião. Esse é um exemplo de Estado que respeita a prática religiosa? Isso, é um exemplo muito claro. O que a Constituição fala e que essa lei veio espelhar a Constituição? Você tem esse direito de ter um benefício, mas você tem a contrapartida também. Então, por exemplo, o que não pode é assim, eu não trabalho sábado, então todo mundo da minha empresa trabalha sábado, menos eu me dou bem. Não. Então, você vai ter que ter uma contrapartida. Por exemplo, você não trabalha sábado, mas todos os dias você fica 1h30 a mais para compensar o sábado que você não trabalha. Então, existe uma compensação, é isso que é visto. Porque a liberdade religiosa, ela não pode importar numa desigualdade social. Eu não posso ter um direito a mais do que o outro por causa da minha religião. Já que eu sou evangélico de 7º dia, protestante do 7º dia, então eu não trabalho sábado, todo mundo tem que me aceitar sem trabalhar no sábado e todos os outros que não são, porque também aí imagina, né? Todo mundo ia querer ter essa religião. Eu não faço prova, então você não vai fazer prova sábado, você vai fazer no domingo de manhã. Então sempre com a contraprestação, tá? É isso que a Constituição exige. O meu direito também deve comportar um dever, não é? Exatamente. Doutora, vou trazer casos concretos, hein? Qual a diferença entre a injúria religiosa e o racismo religioso? E o porquê dessa pergunta? Diversos discursos hostis ao cristianismo e judaísmo, desejando o fim das religiões, têm sido ouvidos. Erradicação da cultura judaico-cristã e muitas outras expressões agressivas desejando o fim do cristianismo e das origens judaico-cristã, não é? Isto poderia ser considerado uma atitude antidemocrática, porque hoje também virou um termo na moda, é uma atitude, um ato antidemocrático.
Isto aqui pode ser considerado um ato antidemocrático? Então, vamos lá. Injúria religiosa, que parece também com aquela expressão injúria racial, né? Ela é direcionada a uma pessoa. Então, estou direcionada a você. Ronaldo não presta porque ele é católico. Ronaldo, lá vem ele com essas coisas dele de católico. Eu estou direcionando a você, tá? Estou dando exemplos, obviamente, brincando aqui, mas eu estou direcionando a uma pessoa exata. Então, ela tem destinatário certo. Eu estou endereçando a uma pessoa. Quando eu falo num racismo religioso, é algo mais geral, eu estou direcionando a todos os católicos. Eu não estou falando para uma pessoa exata, eu estou ofendendo a todos como uma coletividade, como uma comunidade. Então, é bem mais grave. Então, não estou tendo um destinatário certo, eu estou realmente querendo ou acabar ou ofender com todos aqueles ali. Quanto à questão, eu como juíza, vou te falar assim, da minha atuação sobre essas questões, eu tenho uma postura muito pró-liberdade de expressão. Então, em muitos casos que tive casos muito recentes até, assim, programa do Ratinho, programa Jovem Pan e não sei o que, do que eles falam, e isso vai cair muito na minha vara. Eu tenho uma postura muito a favor da liberdade de manifestação, liberdade de expressão, a liberdade. Então, assim, se não for uma coisa realmente muito ofensiva, eu prefiro manter o direito da pessoa se manifestar. Porque, veja bem, sempre existiu, até se a gente vê até mesmo o que falaram de Jesus na Bíblia, voltando ali, né? As coisas que falaram dele, os xingamentos que fizeram nele, isso sempre existiu. Agora isso adquiriu uma repercussão diferente. Eu até outro dia estava falando assim, olha, na minha época, essas fake news que hoje se fala tanto, elas eram feitas no portão de casa. Eu lembro da minha avó, ela botava a cadeira de balanço assim na varanda da casa, pertinho do portão, ela e a minha tia, e ficava as duas falando mal da vizinhança inteira. Ali era a origem da fake news. Só que agora ganhou uma repercussão diferente, porque agora todo mundo está vendo. É tão engraçado que eu tenho uma tia que fala assim, minha filha, tu não tem nada sobre tal coisa, pode me mandar, mesmo se for fake news. A pessoa às vezes até quer. Não, isto a fake news de hoje é a fofoca e a mentira de ontem. Exatamente. Então, assim, isso sempre existiu. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que as pessoas estão ficando com medo de falar. Tudo pode ter consequência, tudo pode não sei o quê. Eu acho que o papel do judiciário é coibir abuso. Não é coibir a vida. Eu acho que a gente tem que coibir, sabe? As pessoas estão ficando com medo de sair de casa, com medo de falar, com medo de postar, com medo de... Não é saudável isso. Então, o nosso papel, né, dos juízes é de coibir o abuso, aquilo que realmente pode gerar um abalo. Para mim, o que é algo antidemocrático? É algo concreto. Uma coisa que por exemplo, uma manifestação. As pessoas na rua, eu não consigo enxergar isso como antidemocrático. Agora, é diferente se essas pessoas estiverem depredando um determinado espaço público. É diferente, você está quebrando um determinado prédio público, aí é diferente. Então, eu acho que tem que separar o limite de uma manifestação de pensamento do limite daquilo que é ato concreto. Sabe? Então, fazendo parte aí do Poder Judiciário, eu acredito muito que o Judiciário não deve ter um papel ativista. O Judiciário deve ter um papel de garante dos direitos e garantias fundamentais, de garantir aquilo que já está escrito, aquilo que já está. A vontade do povo está escrita na Constituição. Eu não sou uma intérprete da vontade do povo. O intérprete da vontade do povo é a Constituição, já está lá escrito. Então, eu tenho que seguir. E lá está dizendo que é livre a manifestação do pensamento, que é livre a liberdade de culto, que é livre o exercício de manifestação, de direito de greve. Então, eu tenho que colocar na prática, colocar nas minhas decisões aquilo que está ali. Eu não tenho que ficar interpretando muito além do que está escrito. Então, essa é a minha postura. É a única? Não, existem juízes que pensam diferentes. E é para isso que tem juízes, senão não precisava ter juiz. Todo mundo pensasse igual, não era necessário ter juiz. Mas a minha visão é uma visão muito a favor da liberdade. Então, eu tenho muito cuidado
com essa expressão antidemocrático, tá? Tenho muito cuidado mesmo. Eu acho que é muito forte você falar que algo é antidemocrático. E está sendo banalizada, né? Está Lamentavelmente. até porque, voltando lá para o início do que a gente estava conversando, Ronaldo, o que é a democracia? Se a gente pensa assim, o que é a democracia? A democracia, ela é um conceito abstrato. Eu não vou na rua ver a democracia. Eu não consigo chegar na rua, eu vejo duas pessoas, aquilo ali é democracia. Não, não é. Ela é algo abstrato. O que é o principal fundamento da democracia? A harmonia entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Essa harmonia ocorrendo de forma abstrata, em que os três têm a mesma ali quantidade de poder, que o legislativo manda tanto quanto o judiciário, que manda tanto quanto o executivo, aquilo está equilibrado, existe um equilíbrio, existe uma harmonia, isso é a democracia. Se eu tenho um desses três poderes que está dominando, que manda mais do que os outros, isso para mim é algo antidemocrático. Então, para mim, a democracia está em risco quando um desses poderes se sobrepõe ao outro. Vamos seguir aqui. E obrigado por essa sua visão. Compartilho dela. Vamos lá. Doutora Geilza, peças teatrais, paródias e sátiras, exposições culturais, músicas e etc., que ofendem o sentimento religioso das pessoas. Como deve ser interpretado segundo a Constituição? São casos concretos que a gente vem nos últimos anos vendo, e especialmente quando vai chegando agora esse período do Natal, a gente já percebeu que isso acontece com mais frequência. Pois é, são tratados de formas diferentes por toda a literatura jurídica o direito de informação do direito de entretenimento, tá? Então, jornalismo é uma coisa, entretenimento é outra. Então, por exemplo, se alguém fala assim, eu fui ofendida no programa do Ronaldo, é uma coisa, porque você está agindo aqui num programa de informação. Agora, se fala assim, eu fui ofendida no programa do Palhaço Pitoco, nem existe, estou inventando, do Palhaço Pitoco. É diferente, porque ali tem um conteúdo de entretenimento, ele não tem um dever com a verdade. Então, a primeira coisa é a gente saber que não são tratados de forma igual. Então, dentro do Poder Judiciário, se alguém pede a intervenção do Poder Judiciário, o juiz vai interpretar de forma diferente, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Agora, pode existir abuso nas duas áreas. Tanto num programa de informação pode haver abuso. Por exemplo, se a pessoa inventa algo que não existe ou se exagera em algo que aconteceu, isso é abuso, como também num programa de entretenimento pode acontecer abuso. Posso dar exemplo? Quando alguém muda, por exemplo, aquilo que a gente já conhece historicamente, na verdade bíblica, numa peça teatral que a gente já viu por determinado grupo forte aí, que faz séries, e muda o contexto, muda os personagens, transforma o personagem de um sexo para outro sexo, e isso fere fortemente o senso religioso de um católico, por exemplo, quando diz que Jesus era homossexual, quando diz que José era isso, Maria era aquilo outro, etc. Não entra no âmbito do abuso da liberdade de expressão? Até agora, a jurisprudência tem caminhado mais no entendimento de que não. O que eu acho que os católicos que se sentem ofendidos com isso precisam procurar o judiciário, precisam intervir, porque isso aí se constrói. Então, o que hoje é entendido como arte, amanhã pode não ser mais. Então, isso é muito flexível. O que eu acho é o seguinte, Ronaldo, a gente não pode, é isso que eu te falei, a gente é muito acanhado. A gente não, até pela nossa formação católica, amor ao próximo, etc., a gente deixa para lá. Então, eu acho assim, se isso ofende, se isso te ofende, vai atrás. Noticia numa delegacia, procura um advogado, tenta ver o que cabe, porque isso pode mudar. Então, isso pode eventualmente cair na mão de um juiz, que o juiz entenda, não, aqui teve abuso, sim. Eu vou condenar isso aqui por danos morais. Houve, sim, um dano coletivo aqui a todos os católicos e tudo. Então, a gente tem que, muitas vezes, ir formando. O que hoje é entendido como simples direito de expressão, amanhã pode mudar. Então, a gente pode tentar fazer isso ser alterado.
Vamos seguindo mais aqui perguntas, gente, olha, coisas bem atuais. Parlamentares que participam de bancadas cristãs tratam alguns temas como princípios irrenunciáveis, posicionando-se contra aborto, ideologia de gênero, dentre outros. Não pautam leis que abordem esses temas, acreditam ferir sua fé. O judiciário, por meio do ativismo, acaba legislando e ferindo a repartição de poderes. Qual é a solução para esse problema quando o judiciário diz assim, olha, como o legislativo não está agindo, eu vou agir, e em questões aqui que são muito sensíveis? Na questão do aborto especificamente, o que nós tivemos até hoje de atuação do judiciário foi especificamente com relação ao aborto do feto anencéfalo. Então, a gente não teve um tratamento geral, foi só o tratamento pelo Supremo para o caso do aborto do feto. Podemos considerar também aquele caso das pesquisas com células tronco embrionárias do começo da década de 2000? Mas aí não é aborto, né? Aí Mas as células tronco embrionárias... A gente poderia, para alguns doutrinadores, isso também seria um exemplo de ativismo, né? Sim. Então, realmente, para algumas pessoas, isso importaria em uma atuação mais ativista, né, do Supremo Tribunal Federal. Para outros, não. Para outros, existem também doutrinadores que entendem que ali houve uma omissão do parlamento que era necessária, que na época em que o Código Penal foi promulgado, que foi na década de 40, não havia ultrassom como hoje tem, na forma que hoje nós temos, então não havia como detectar a anencefalia. E que aí o parlamento não decidiu sobre isso, então havia uma lacuna contundente do parlamento. Então, tem essa discussão dentro do direito. Se o Supremo exacerbou ali no seu, nas suas tarefas institucionais, ou se não. Dentro do direito existe uma polêmica gigantesca quanto a isso. Dentro do parlamento, dentro do que o parlamento faz ali, é legítimo que não se paute o aborto, eu trato isso no livro também. É legítimo que o parlamento não legisle sobre o aborto? É legítimo ficar engavetado um projeto de lei sobre o aborto durante 30, 40 anos? Porque isso também é posicionamento. Isso é um posicionamento. A gente chama no direito alemão isso de silêncio eloquente do legislador. O legislador não legislou porque não quis legislar. Então, quando você tem uma bancada, e essa bancada, que vai entrar em janeiro de 2023, vai ser uma das bancadas mais cristãs aí, né? Mais representativas mesmo da religião que nós tivemos, isso importa realmente numa vontade do povo. Foi o povo que elegeu. Se eles não querem votar, se eles têm um discurso de não pautar o aborto, isso deve ser representado. Então, assim, a questão do feto anencéfalo foi uma questão excepcional, porque tem toda essa discussão quanto à questão da ultrassonografia, mas acredito eu que o legislativo deveria discutir isso. Já que não houve discussão, eles deveriam discutir só a questão da anencefalia, pelo menos, para não deixar esse assunto só com o tratamento dado pelo STF. Então, a meu ver, eles deveriam ir atrás disso e pautar esse assunto só sobre a anencefalia e decidir para vir algo tratado pelo Poder Legislativo. Deixa eu trazer uma questão aqui que eu não sei o quanto é difícil. Suicídio e eutanásia. No caso do suicídio, que é considerado crime, há uma evidente colisão de direitos aqui. Se a pessoa é livre, por que ela não pode se matar? Não é? E no caso da eutanásia também, dá para fazer aí uma comparação dos dois casos? Então, vamos lá. O suicídio, vamos começar aliás, eu vou te dar um outro exemplo. Na verdade, você é livre, a liberdade foi dada a você por Deus, não é? Você pode matar? Não. Pode. Tu vai pra cadeia, mas pode matar. Sim. Não é? Então, assim, a primeira coisa dentro do direito, você pode tudo. Você pode matar, você pode roubar, você pode tudo, só que você vai ter consequências. Eu, educando os meus filhos quando eles eram pequenos, eu sempre falei isso pra eles. Falei, olha só, isso aqui é uma tomada. Isso aqui você pode enfiar o dedo dentro da tomada, só que você vai tomar um choque que vai acontecer assim. Isso aqui é fogo. Você pode enfiar o dedo aí, é livre. Eu educava meus filhos assim. Você é livre, filho, você pode enfiar o dedo aí, só que vai queimar. Eu nunca dizia para eles que não podia fazer, porque eu não pode dar vontade, né? Então, não dizia eu não pode de jeito nenhum. Eu eduquei os dois assim, eles são super conscientes. O mais velho até hoje não bebe, não gosta de beber, que eu sempre eduquei desse jeito.
Então, na verdade, você pode tudo. O direito não te proíbe de fazer as coisas, ele traz consequências legais. Agora, o suicídio, Ronaldo, é uma coisa que muita gente acha que o suicídio é crime, mas ele não é. Não está contido como crime na legislação? Não, você pode se matar, ninguém vai te punir. Só Deus. Não tem pena, porque você vai morrer. Então, não existe. E se você não morrer, a tentativa de suicídio, você tenta se jogar da torre ali, e você não morre, você fica sequelado, mas você não morre, ninguém vai te punir por isso. Não existe pena para a tentativa de suicídio. O suicídio em si não teria como ter, porque aí você morreu, né? Mas para a tentativa de suicídio, não há pena legal. Sabe o que é punido? A pessoa que induz, que ajuda. Então, se eu falasse, pô, Ronaldo, realmente, sua vida está muito ruim, você devia tentar se matar, vamos, eu te ajudo, vai, você quer uma corda, eu compro para você. Eu seria punida. Então, a pena é para a pessoa que ajuda, que instiga, que auxilia. Aí tem um tipo penal, está no artigo 122 do Código, tem pena para isso, vai a júri popular. Então, o que é punido é isso, é o auxílio, o induzimento, a instigação ao suicídio ou à automutilação. A segunda parte da sua pergunta sobre a eutanásia. A questão mais importante que a gente tem que pensar ela não foi ainda tratada na legislação brasileira. Na legislação brasileira, a gente tem a possibilidade da chamada ortotanásia, que é quando se interrompem os tratamentos médicos. Então, não tem mais jeito, aconteceu isso com a minha avó, por exemplo. Não tem mais jeito. A pessoa, por exemplo, teve morte cerebral, não tem mais jeito. É só parar de fazer tratamentos artificiais. Ela está cheia de ventilação e não sei o que, tarará, parar de ter intervenção. Isso é admitido pela legislação brasileira. Seria o quê? Desligar os aparelhos? Desligar os aparelhos. Sim. A eutanásia é você matar. Matar mesmo. A eutanásia é você dar uma medicação para a pessoa morrer. Você intervém para que a pessoa venha a morrer. Isso não é admitido no direito brasileiro. Por quê? Em algumas nações já é legal. Já é permitido. A pessoa faz uma declaração de vontade dizendo que quer e etc. Tem um filme muito bom até sobre isso daí e tudo. Isso aí são os assuntos... E o filme deixa a gente louco, né? Porque entra num debate ético e moral muito forte. Muito forte, daquela lutadora de boxe, né? Tem esse da lutadora de boxe, tem outro de um ex-atleta também, um jovem, bem saudável. Realmente é um debate que faz a gente ficar pensando muito em tudo isso, não é? Pois é. Por que isso não foi pautado? Por vontade legislativa. Então, quando a gente tem um país em que mais de 80% da população se declara cristã, mais de 80% da população, se minimamente sabe o que é ser cristã, sabe que a vida a Deus pertence. Então, assim, início e fim da vida são assuntos que não pertencem à vontade humana. A vontade humana. João Paulo II deu nome a isto de cultura da morte e se colocou terminantemente contra e enfrentava esse debate. A patrocinadora da seleção brasileira, Nike, vetou nomes como Jesus e Cristo nas camisas da seleção brasileira. Até que ponto uma empresa privada pode intervir na liberdade religiosa de um povo? A gente chama isso no direito de eficácia horizontal dos direitos humanos, que é a necessidade de empresas privadas observarem também os direitos humanos. Isso daria uma discussão jurídica gigantesca, tá? Então, isso pode vir a ser ofensivo, sim, a direitos humanos. Se isso fosse levado ao judiciário, poderia vir a ser analisado eventualmente como violador a direitos fundamentais, mas acredito eu que num contexto da Copa do Mundo não vai dar em nada. Vão deixar por isso mesmo, acredito eu, tá? Mas existe a possibilidade, o judiciário tem exemplos sobre isso, se chama eficácia horizontal dos direitos humanos e há um grande campo para discussão. Vou terminar com uma coisa mais doce, tá bom? Última pergunta. Religião é algo intrínseco a cada um de nós, não é, gente? E está intimamente ligado ao nosso modo de vida. Uma freira conseguiu na justiça o direito de tirar uma foto 3x4 com o hábito para colocar no documento. Se não me engano, era a carteira de motorista. A religião é um elemento interativo ou circunstancial, doutora? Olha que legal. Para mim, a religião é um elemento existencial, mais até, sabe? Acho que é um elemento que não tem como... Porque o que é? Olha, se você pegar a origem etimológica da palavra, religião significa religar. Então, quando eu venho para o mundo, eu fui desligado de algo, que é Deus.
Então, quando eu vim, eu tive uma ruptura com Deus e eu preciso me religar. Essa religação vai ser completa, vai ser 100% quando eu for para a vida eterna. Mas durante a vida terrena, eu estou nessa busca dessa religação. E a religião tem esse papel. Então, a meu ver, isso foi uma das coisas... Sabe que o meu processo de conversão mais forte foi escrevendo a tese. Então, assim, para mim foi um chamado de Deus muito grande. Eu estou nessa busca durante toda a minha vida terrena, eu e todas as pessoas, né? A gente está nesse mundo para isso. Portanto, não tem como eu separar o ser humano disso. Religião, ela serve para me orientar nesse processo de volta para casa. E a casa é o braço do Pai. Então, a gente não tem como separar o ser humano da religião. Isso é existencial. Por isso que esses elementos principais do direito, como o direito à vida, o direito à morte, o direito à reprodução, eles não podem ficar alheios a uma religião, a uma discussão do campo também católico, cristão e etc. E a senhora nos mostrou isso muito bem no programa de hoje. Quero agradecer imensamente, já desejando também à doutora Geilza, gente, aqui um Feliz Natal, Santo Natal, Feliz 2023. Obrigado pelo presente que a senhora já foi para nós aqui nesse começo de dezembro. Muito obrigada, para mim que foi um grande presente mais uma vez, obrigada a todos vocês, uma equipe fabulosa aqui da Canção Nova em Brasília e estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado. Gente, o tema de hoje foi o encanto, não é? Você já pode entrar agora no Canção Nova Play e assistir de novo ao programa e mandar para outras pessoas também. Grande abraço a todos, boa noite, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.